Bom dia, meus queridos irmãos. Eu sou o pastor Davi, nosso pastor Israel está de férias. Um beijo para ele e tia Rita, se estiverem conosco aí pelo YouTube. Essa semana completei 44 anos, com cara de 45, 46, tudo bem? É uma alegria muito grande fazer parte dessa família, a família Corpo de Cristo, a sua igreja. Faço parte dessa família há 44 anos. Aqui conheci minha esposa, meus filhos cresceram e têm crescido. E é uma alegria muito grande estar com vocês aqui, mais uma vez, para compartilhar a palavra do Senhor. Domingo passado eu não estava aqui, a gente deu uma fugidinha em família e a gente sente muita falta de estar aqui com vocês, então uma alegria muito, muito grande. Meus irmãos, a gente está no começo do ano, segundo domingo, não é? Do ano. Todo início de ano a gente planeja, a gente sonha. Pode ser que você pense que na prática as coisas podem não mudar, mas alguma coisa acontece aqui que a gente dá uma renovada, não é verdade? A gente aí em fevereiro tem muitas coisas para o aniversário da nossa igreja. Estamos muito animados e contamos com vocês, porque a igreja somos nós. Então, a gente precisa realmente planejar, e eu quero desejar para vocês um ano de vitórias, uma vida de vitórias. E esse é o tema da nossa reflexão. Uma vida de vitória. Mas antes disso, deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Como é que você se sentiria se você soubesse que uma pessoa quer muito uma coisa, e aí então você dá para essa coisa aquilo que você sabe, para essa pessoa, essa coisa que você sabe que ela quer muito, e essa pessoa demonstra não valorizar muito aquilo que você deu? Como é que você se sente? A gente fica frustrado, triste, não é verdade? Muitas vezes a gente quer dar para uma criança um presente um pouco mais caro que ela diz que queria, e aí a criança em pouco tempo perde o interesse. A gente vê ali o brinquedo jogado, ou então vê a criança não cuidando muito bem daquilo, e a gente imagina, e às vezes a gente até fala: você não tem noção de quanto custou isso. Vocês sabem que o Henrique, ele cuida do pastor Israel e cuida de nós também. Essa semana, o Henrique me mandou mensagem, porque ele sabia que eu que pregaria. Você vai querer copo, vai querer garrafa, não é? E eu falei: Henrique, eu quero copo e garrafa. Aí você imagina que o Henrique chegou aqui cedo, que ele chegou aqui antes de 7h30, deixou tudo aqui. Aí o Henrique vai e me vê fazendo o seguinte, com a água que ele com todo carinho pegou, porque eu disse para ele que eu queria. Aí o Henrique está sentado ali, não está por aí, não sei onde ele está. E ele me vê pegando essa água e fazendo assim, ó. Se você fosse o Henrique, como é que você se sentiria? Eu não acredito que eu cheguei mais cedo. Deixa eu secar aqui, senão eu vou levar bronca. Eu não acredito que eu cheguei mais cedo para o Davi pegar a minha água e jogar fora. O texto que a gente vai pensar essa manhã tem um pouquinho a ver com isso, não é bem isso não. Porque uma pessoa queria muito uma água, e ela recebeu essa água. E quando ela recebeu essa água, se a gente não olhar a história, a gente pode pensar que a pessoa não ligou para o esforço que foi feito, mas neste caso, a água foi recusada por um ótimo motivo. Quero então convidar você a ler comigo 2 Samuel 23, 13 a 17. O texto será projetado e o texto diz o seguinte: no tempo da colheita,
3 dos 30 chefes desceram à caverna de Adulão, onde Davi estava. E uma tropa de filisteus tinha acampado no Vale dos Refaíns. Nessa época, Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus estava em Belém. Davi suspirou e disse: quem me dera beber água do poço que está junto ao portão de Belém. Então, aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço junto ao portão de Belém e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor. E disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram, colocando em risco a sua vida? E assim não a quis beber. São essas as coisas que fizeram os 3 valentes. Vamos orar? Senhor, muito obrigado porque a gente está aqui mais um domingo como teu povo, como família, para pedir a tua bênção, para colocar as nossas necessidades. Quando aqui nos reunimos, reconhecemos, Senhor, que dependemos de Ti e queremos Te pedir para que nessa hora, pela Tua graça, a Tua palavra possa falar ao nosso coração, Senhor. Cada um entra aqui neste culto e conosco cultua no YouTube, nas suas casas, trazendo no seu coração uma expectativa que o Senhor sabe qual é. Portanto, que o Teu Espírito fale a cada um de nós de maneira individual e também fale conosco como Teu povo. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Davi, ele foi um homem vitorioso, um homem segundo o coração de Deus, um guerreiro admirado até hoje. Quem visita Israel sabe que os lugares por onde Davi passou são lugares assim, adorados, venerados. Para alguns, até muito mais do que os possíveis lugares por onde Jesus tenha andado. Davi, ele foi vitorioso. E o que esse texto que a gente acabou de ler pode nos ensinar para que nós tenhamos uma vida de vitória, um ano de vitória? A primeira coisa já está aí, olha. Para a gente ter uma vida de vitória, a gente precisa entender que a gente vai passar por lutas. Davi foi ungido rei quando ele ainda era jovem. Recebeu a bênção de Deus, mas isso não tornou a vida de Davi uma vida fácil. Foi uma vida de luta. E o que a gente tem na Bíblia é que depois que Davi foi ungido rei, ele já vai servir lá a Saul, tocando a sua harpa, e depois ele já vai derrotar o gigante Golias. Não sei você, mas se eu fosse aquele Davi, depois de ungido, eu ia ficar me achando. Eu ia ficar achando que a minha vida ia ser uma moleza. E se eu ficasse sabendo que Saul estava precisando, eu pensaria: Saul está precisando? O problema é dele. Até porque depois dele, quem será? Eu. Se eu estou sabendo que meus irmãos estão precisando de comida e meu pai me manda levar lá, eu, ungido rei, ah, pai, eu não vou não. A minha vida vai ser uma vida só de vitória. Acontece que a gente, para ter uma vida de vitória, precisa entender que a vida é feita por lutas e muitas lutas. E certamente todos vocês estão passando por lutas que só vocês e o Senhor conhecem. Davi enfrentou essas e outras lutas. E essas lutas foram moldando o caráter de Davi. E esses 3 homens que fizeram esse sacrifício para trazer a água que Davi queria,
também foram homens que lutaram. Eles tinham um sonho, como todo o povo de Deus, conquistar a terra prometida. E eles precisavam conquistar uma cidade chamada Jebus. Só que essa conquista da terra prometida, ela não aconteceu de maneira imediata, do dia para a noite. Ela começou com Josué e o povo foi lutando e Deus foi permitindo que o povo lutasse. E esses 3 homens lutaram. Antes do texto que a gente leu aqui, a gente vai ver que um deles lutou sozinho com 800 homens com uma lança. Um outro lutou até que a espada ficou agarrada na sua mão. Eles tiveram vitória? Tiveram. Mas eles tiveram muita luta. E a gente precisa entender que uma vida de vitória é uma vida que entende que a gente precisa lutar. Eu não sei que sonhos você tem para esse ano. Eu não sei que sonhos você tem para a sua vida. Eu sei que eles não vão se realizar da noite para o dia. Eu sei que você precisa lutar. E talvez para alcançar algo que você deseje no fim do ano, no ano que vem, daqui a 4 anos você precisa começar a lutar hoje. Ana, nossa jovem, quer ser médica. Mas ela já está lutando há um tempão. E vai lutar ainda até morrer. Porque médico tem que estudar. Aliás, todos nós temos que estudar a vida toda. E eu vou na formatura da Ana, ela que não pensa em me convidar. Quando vai ser? Daqui a 5, 6, 7 anos, Ana? Mais ou menos? Eu vou estar lá, vendo a Ana arrumadinha com aquela roupa bonita, mas tendo a certeza que a luta dela começou muitos anos antes. Você me convida, hein, Ana? Está registrado, hein? Tá bom? Que vitória você quer? A gente vive um problema muito grande hoje em dia com as crianças. Porque as crianças estão crescendo, achando que a vida é uma vida sem luta. Nós, cuidadores, pais, muitas vezes facilitamos a vida das crianças e elas vão crescendo, achando que as coisas vêm assim. É um barato, não é? A gente vai passear com as crianças, compra. Mas eu não tenho dinheiro, mas você tem cartão. Achando que é isso aí, que não tem luta. O problema é que tem adulto que também acha que, porque é amigo de Deus, as coisas vão acontecer sem lutar. Tudo bem que tem igreja que prega isso, mas nós precisamos entender que para ter vitória tem que ter luta. Tem uma vitória que não precisa de luta, que é a vitória sobre a morte, que já foi conquistada por Jesus. E o esforço que seria nosso foi dele. Essa vitória, ela é assim. Quando nós abrimos o nosso coração e reconhecemos Jesus como Salvador da nossa vida, essa vitória é uma vitória que o esforço não é nosso. O esforço já foi feito por Jesus. As outras, nós precisaremos lutar. Para ter uma vida de vitória, em segundo lugar, nós precisamos nos fortalecer, apesar das nossas fraquezas. Davi, nesse texto que a gente leu, estava na caverna de Adulão. Só que Davi já tinha estado nessa caverna. Quando a gente vai lá para 1 Samuel, capítulo 22,
a gente vai ver o seguinte: quando Davi precisou fugir de Saul, olha o que aconteceu. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Meus irmãos, 3 homens sacrificaram a vida para atender um suspiro de Davi. Muito provavelmente, esses 3 homens estavam com Davi, quando Davi estava na caverna da primeira vez, e recebeu esses homens, sendo esses homens o quê? Guerreiros valentes e corajosos, que naquele momento foram buscar água para ele? Não. Davi os recebeu, diz o texto, sendo eles endividados, descontentes e estando em dificuldade. Davi estava cheio de dificuldade, fugindo. E Deus mandou para Davi, para que ele cuidasse, liderasse, gente também com dificuldade. Gente endividada. Gente que precisava de ajuda. E juntos, eles venceram. E como a gente ganha quando a gente entende que a gente precisa um do outro. Como a gente ganha quando a gente entende que a gente precisa caminhar apesar das nossas imperfeições. Como a gente ganha quando a gente entende que, apesar dos nossos defeitos, nós podemos caminhar juntos e vencer. Gente, o que é isso aqui? O que deve ser isso aqui, a igreja, senão a caverna de Adulão, que recebe pessoas com os seus defeitos e que juntos, apesar deles, alcançamos vitórias, não para a nossa glória, mas para a glória e para o reino de Deus. O problema é que a gente quer uma caverna que entre gente perfeita, que entre gente que pense como a gente, que entre gente que não tenha dívidas. Mas Davi aceitou aqueles homens na caverna como eles estavam. Nós não temos paciência para deixar Deus agir na vida das pessoas. Nós queremos transformação imediata. E aqueles que julgamos não terem se transformado, queremos abrir a porta da caverna. Caverna não tem porta, né? Queremos abrir a porta da caverna e pum! Vai procurar outra caverna. A gente, para ter vitória, a gente precisa entender que a gente vai caminhar sendo imperfeito. Terceiro lugar, para ter uma vida de vitória, a gente precisa dedicar a vida dos que estão à nossa volta ao Senhor. Gente, Davi não pediu nada para aqueles homens. Ele não falou, olha só, eu sou o chefe de vocês, faz o que eu estou mandando, vai lá. Davi, ele pensou alto. Lembrou lá da água gostosa, estava num lugar quente, com sede, e ele suspirou em voz alta. Ah, como seria bom beber daquela água. E aí então aqueles homens arriscam as suas vidas e chegam com a água para Davi. Gente, eu estou botando um pouquinho de água aqui, porque desperdiçar água é um pecado, né?
Eles chegam com a água para Davi. E eu fico imaginando Davi olhando aquela água e imaginando o sacrifício daqueles homens. Porque ele poderia ter mandado eles pegarem, mas não mandou porque sabia o risco que eles corriam de serem vistos, presos, mortos. E Davi pega aquela água e diz: isso aqui não é simplesmente uma água. Isso aqui é a vida de vocês. E eu não posso brincar com a vida de vocês. Eu vou pegar a vida de vocês e vou derramar a vida de vocês na presença do Senhor. E ele então joga aquela água, representando a dedicação da vida daqueles homens ao Senhor. Gente, sabe qual é o nosso problema? A gente gosta de controlar, a gente gosta de mandar, a gente gosta de controlar os nossos filhos, a gente gosta de controlar as pessoas que convivem com a gente. Eu gosto de controlar a minha esposa. Ela vai dizer que não, mas ela gosta de me controlar também, porque nós gostamos de controlar. Só que quando nós queremos controlar, nós perdemos batalhas. Nós damos murro em ponta de faca. Porque quem muda o outro não somos nós. Quem muda o outro é Deus. E nós, na prática, dizemos que dedicamos a vida dos nossos filhos, da nossa família, da nossa igreja, mas nós queremos as coisas do nosso jeito. E isso não é derramar, isso não é dedicar. Dedicar é fazer a nossa parte. Não significa também não ligar e deixar que Deus faça tudo, não. Nós temos responsabilidades com as pessoas. Mas nós precisamos entender que nós não controlamos as pessoas. Controlamos se estamos no exército e temos esse poder, não é? E quem não me obedecer, sai mesmo. Mas nós, em família, na igreja e na maioria dos trabalhos, por mais que a gente tente e deseje, a gente não pode controlar a vida das pessoas. Davi disse: o Senhor me livre de beber dessa água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. A vida do outro pertence ao Senhor. A vida dos meus filhos, eu penso que é minha, mas ela é do Senhor. E eu digo para minha filha: pode escolher a roupa para ir para algum lugar. Aí ela volta e eu falo: vai com essa roupa? Ué, mas eu não acabei de falar que ela podia escolher. E a que ela escolheu estava direitinha, decente. Mas eu estou reclamando, porque eu disse que ela podia escolher, mas eu quero controlar. Faça a sua parte e deixe Deus fazer aquilo que você não pode fazer. Dedique de verdade a vida de quem está à sua volta, da sua família, das pessoas da sua igreja, das pessoas do seu trabalho. Entrega para Deus. Deus,
está difícil aturar fulano, eu vou fazer aqui a minha parte, é difícil. Agora, Senhor, faz aí a tua parte, Deus. Mas, por último, a gente precisa fazer uma coisa para ter uma vida de vitória, que é derramar a nossa própria vida na presença do Senhor. Não sei vocês, mas eu tenho um paladar infantil. Vocês já sabem disso, não é? Um Cheetos, já falei aqui, não é? Um salgadinho. Gente, lá em São Paulo eu realizei um sonho da minha vida. Comi aquele pão com mortadela, sim, lá do Mercadão. Eu tinha esse sonho mesmo, não é? E aí, fui no Mercadão, fui para a casa do meu cunhado, da minha cunhada. O pão foi o meu bolo. Eles compraram uma vela e colocaram no pão com mortadela. Confesso que eu achei que ele era maior. Na foto, ele é maior do que ele é na verdade. Dá para comer tranquilamente, tá bom? Mas eu via passando, né? Não chegava o meu. Gente, até aguei aqui, ó. Gente, uma beleza, eu gosto disso. Aniversário de criança, uma alegria, salgadinho, não é? E tem aqueles docinhos que ficam na mesa, que a gente adulto quer, mas a gente não tem coragem de ir lá e meter a mão antes da hora e pegar, não é? Mas, se a minha filha fala assim para mim, vou confessar aqui um pecado. Papai, posso pegar um brigadeiro ali? Aí eu falo assim, pode, filha, traz um para mim. Eu estou querendo que ela se derrame no brigadeiro. Eu quero me derramar no brigadeiro. Mas quem é que eu estou jogando para o brigadeiro? Só ela. E nós queremos ver a nossa família transformada, queremos ver o nosso cônjuge mudando isso e aquilo, e o nosso filho melhorando isso e naquilo, e nem sempre estamos dispostos a pegar a nossa vida e nos derramar diante do Senhor. Davi, ele, como todos nós, achava que o que ele fazia era certo. Então ele faz uma oração corajosa, Senhor, sonda o meu coração e me mostra se há em mim algum caminho mau. Porque pode ser que tem alguma coisa aí que não esteja legal e eu estou achando que está tudo bem. Isso é a gente se derramar na presença do Senhor. Eu desejo muitas vitórias para vocês. E tenho certeza que quando a gente se derrama, Deus nos faz vencer, porque até aquilo que a gente não gosta, que é contra a nossa vontade, no fim é para o nosso bem, porque Ele nos ama. O que derramar, o que dar, o que dedicar? As ofertas são importantíssimas, são, mas mais do que isso, Ele quer o seu coração, Ele quer a sua vida. E há pessoas à nossa volta, aqui fora, sedentas, precisando beber dessa água da vida. E se a nossa vida tiver derramada, consagrada, mais pessoas conhecerão dessa vitória que é ter Jesus caminhando conosco no meio das nossas lutas. O que darei a Cristo é o que a gente vai cantar agora. Que você dê e consagre os seus que você ama, que você consagre aqueles que têm perturbado o seu juízo e que, acima de tudo, você dê e consagre a sua própria vida. E eu tenho certeza que se você fizer isso, lutas virão,
sem dúvida nenhuma. Mas em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Deus abençoe.